2016 foi o ano de Antônio Leme, o Tó, e do seu irmão Fernando Leme. Um ano marcado pelas conquistas e alegrias aos brasileiros e principalmente aos jacarienses. A história do Tó é parecida com muitas histórias de brasileiros que nasceram ou por algum motivo passaram a ter alguma deficiência física. Pessoas que precisam diariamente lutar contra todos os desafios marcados pela vida. Tó e seu irmão Fernando foram além dessas dificuldades. Marcados pela força de vontade, tornaram-se uma equipe vencedora e juntos eles conquistaram o mundo. Campeões paralímpicos, os irmãos Tó e Fernando se completam em perseverança e garra pela vontade de viver e vencer. Hoje, Jacareí celebra mais uma vez a história desses dois grandes homens que recebem um importante título benemérito de cidadãos de Jacareí. De autoria do vereador Hernani Barreto, o título foi marcado por muita emoção e alegria por todos que participaram dessa singela homenagem. Mais do que especial, uma noite que vai ficar marcado para a minha história e tenho certeza que para a história de muita gente. Por tudo que eles fizeram para Jacareí, levando o nome de Jacareí para fora do país, chegando nos patamares mais altos, e são pessoas merecedoras. São pessoas que, através do exemplo, mostraram que tudo é possível na vida. E o Tó, mais do que o Fernando, obviamente, foi um grande batalhador, não desistiu jamais. E eu fico muito honrado de, nesse meu último ato como vereador, nessa legislatura, estar fazendo essa justa homenagem a duas pessoas especiais. Jassô, é uma noite especial para a família Leme? Sim, muito especial para a família Leme, para a Prefeitura, para a Secretaria de Esportes de Jacareí, né? Para toda Jacareí. É uma história que a gente começou a construir isso há 10 anos atrás e, como foi dito, né? Todas as dificuldades foram superadas e que fez hoje do Tó um campeão olímpico e que a gente tem muito orgulho por ter participado de toda essa história. É uma noite especial, uma noite muito honrosa. Meu paizão com certeza deve estar curtindo isso tudo lá no céu, mas ele trabalhou também para isso. Como eu disse, a personalidade do Tó foi forjada pela incrível educação daquele homem. E nós dedicamos toda essa honra a ele também. Foi incrível, uma noite incrível, muito mais do que a gente até imaginava. Hoje nós presenciamos aqui, reforça uma tese que eu defendo, de que o esporte é uma grande ferramenta de transformação social. O esporte consegue resgatar as pessoas, elevar a autoestima. E hoje nós vimos aqui o maior símbolo que Jacareí tem hoje dentro do segmento atleta com deficiência. Os discursos emocionados de todos abrilhantaram a noite de homenagens. A família Leme nos fala um pouco sobre esse sentimento de receber o título. Costumo dizer que ele é um presente de Deus para que eu me tornasse melhor. Ele é com certeza um grande instrumento de Deus nas nossas vidas. Quem tem a graça de viver com ele e aproveitar isso, com certeza se beneficia, só com a presença dele. Você acha que os jacarienses têm um carinho especial pela família Leme? Com certeza, eu acredito que sim, com certeza. Aqui eu gostaria de estender um agradecimento especial a Jacareí por tratá-lo tão bem. O Jacareí realmente é um berço maravilhoso e tem sido um berço maravilhoso para o Tó, com certeza. Tó, uma noite feliz, está feliz? Muito. Bastante feliz. Câmara aprova orçamento municipal para 2017 de 973 milhões de reais. Jacareí depois do PT. Após 8 anos do comando da cidade, prefeito Hamilton Mota fala sobre erros e acertos de sua gestão. Viagens curtas e de carro são alternativas para driblar a crise econômica no fim do ano. E ainda, amantes do skate constroem local para praticar o esporte no quintal de casa. Confira essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! A Câmara Municipal de Jacareí realizou a última sessão ordinária do ano, com 14 projetos na ordem do dia, entre eles a aprovação da segunda discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do orçamento para o exercício de 2017 aqui no município.
O documento teve 10 emendas aprovadas e de autoria dos parlamentares e estima a receita na ordem de R$ 973.600.000. Com a inclusão de 14 projetos de lei na ordem do dia, a Câmara Municipal de Jacareí realizou na quarta-feira a última sessão ordinária desta 16ª legislatura. Em tom de despedida, os vereadores aprovaram em segunda discussão o orçamento municipal para 2017, com receita fixada em mais de 973 milhões. Saúde, educação, saneamento, trânsito e mobilidade, segurança e esportes são as pastas da administração direta que receberão as maiores fatias do orçamento para o próximo ano. Segundo o líder do governo, a lei orçamentária permite o controle das contas públicas por parte da administração municipal. Essa lei que nós votamos agora é a lei que dá todo o contorno, toda a diretriz para a cidade se desenvolver, para a cidade andar no ano de 2017. Então, no meu ponto de vista, é a lei mais importante que nós votamos, independente do mérito das outras leis, que eu respeito bastante, mas a lei orçamentária ela fala de todos os segmentos, de todas as áreas. Educação, saúde, desenvolvimento econômico, esporte. E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento especial da cidade de Jacareí, embora estejamos diante de uma crise econômica no Brasil todo, mas Jacareí sobrevive e começa a ter um incremento na arrecadação, fruto dos investimentos que foram feitos no longo dos últimos 10 anos, atraindo grandes empresas, e hoje o reflexo desses impostos dão uma sobrevida para Jacareí diferente de alguns municípios que estão em situações precárias, como a gente vê. Também em segunda discussão, o plenário aprovou 2 emendas à lei orgânica. Uma que permite a participação de vereadores em comissões ou conselhos municipais e outra que atualiza algumas terminologias da lei e faz alterações nas comissões especiais da Casa. O vereador Edinho Guedes, um dos autores das propostas, explicou as alterações. Bom, o primeiro projeto ele atualizou o texto da lei orgânica, a gente tinha alguns artigos que estavam suspensos por inconstitucionalidade, então nós tiramos essas inconstitucionalidades e corrigimos a redação dela. Criamos também a possibilidade do vereador legislar sobre matéria tributária, sobre tombamento de patrimônio histórico, que era um direito que ele já tinha reconhecido pelo STF, mas não estava previsto aqui. E, por fim, garantimos a possibilidade das comissões permanentes indicar os vereadores para participar dos conselhos municipais, que são alguns conselhos que têm lá como vaga o Poder Legislativo, e o pessoal ficava caçando alguém para participar aqui, sendo que o vereador, que já faz parte da comissão parlamentar daquele assunto, pode auxiliar e participar. Então, da lei orgânica, basicamente foram isso, algumas mudanças mais técnicas, jurídicas, mas foram mudanças importantes que tornaram a lei orgânica mais atual e mais afiada para atender às necessidades da população. A Câmara também aprovou o projeto de resolução que atualiza o regimento interno da Casa. Entre as modificações, destaque para a proporcionalidade partidária, que deverá ser garantida na composição da nova mesa diretora. Na verdade, a gente vem a determinar, fixar uma regra que, na verdade, já aconteceu em algumas situações, porém não era muito claro. Isso criava até certa duabilidade, porque o que acontece? Diz que não pode ser presidente o representante unitário de algum partido, ou seja, se houvesse um único vereador de um partido X, ele por qualquer motivo, ele não poderia ser, qualquer motivo não, na verdade por esse motivo ele não poderia ser o presidente da Câmara. Quando na verdade isso já aconteceu em 3 situações, foi em 1999, acho que 2009 e 2010, 2011, uma coisa assim, 2011. Eram vereadores que representavam de um único partido, um representante, único, vamos dizer assim, que se tornaram presidentes, ou seja, já havia um precedente. Então, como é que a gente fazia esse julgamento? Então, na verdade, a gente definiu que isso já aconteceu e não houve nenhum questionamento, a gente deveria estabelecer isso como regra. E foi o que foi feito através desse nosso projeto, que então afirma que não há nenhum impedimento para que isso aconteça. O que se mantém, logicamente, é o direito de que não pode haver uma repetência de partidos na composição da mesa. Ou seja, são 3 pessoas que representam a mesa, nesse caso tem que haver 3 partidos representando, presidente, primeiro e segundo secretário. Os projetos de lei dos vereadores José Francisco e Maurício Raca foram arquivados pelos autores após discussões em plenário. Por fim,
A Casa aprovou 2 projetos de lei de José Francisco que instituem o Dia Municipal do Agricultor e o Dia Municipal do Profissional de Saúde, e ainda outros 4 projetos para a denominação de vias públicas dos vereadores Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original, Hernani Barreto e do prefeito Hamilton Mota. Criado em 2007 e mantido com o objetivo de oferecer melhoria no processo educacional desde a educação básica, foi criado o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. A destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos, com base em dados do censo escolar. Em 2010, o valor do repasse passou a ser correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. Na comparação com os anos anteriores, Jacareí registrou queda no valor deste repasse em 2016. Entenda melhor o funcionamento do recurso na reportagem de Maiara da Mata. Com a função de fornecer recursos financeiros para todas as etapas da educação, em 2006 foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele é conhecido como Fundeb. O Fundeb, ele é uma extensão do antigo Fundef, né, que foi criado lá em 96, que tinha como objetivo um financiamento exclusivo do ensino fundamental. Portanto, o Fundeb ele tem como objetivo o financiamento da educação básica desde a infância, né, desde a educação infantil até o ensino médio, né? O fundo é repassado pelo governo federal de acordo com o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios. Então ele é de acordo com o número de alunos que as redes que tem, se divide esse montante que foi arrecadado pelos impostos e aí vai para o município e para o estado, né, para eles aplicarem aquilo que é de sua competência. O município aplicar na educação infantil e no fundamental. E o Estado fundamental em parceria com o município e ensino médio. O Fundeb é um dos principais fundos de investimento na educação. Este ano, o município registrou queda no valor repassado pelo fundo na comparação com 2015. Os dados são do Fiscaliza Jacareí, ferramenta de dados do site da Câmara Municipal. Em 2015, o valor repassado foi de R$ 71.162.762,70. Até novembro deste ano, o valor foi de R$ 66.283.698,31. Isso prejudica e muito, né? A gente sabe que nós vivemos uma crise, né, econômica, que é uma crise conjuntural, estrutural, e isso, é claro, diminui a arrecadação, né? E, portanto, reflete nos investimentos e nos repasses e assim por diante. É óbvio que essa relação não é direta, né? A gente sabe que se os governos estivessem investindo o percentual adequado, né, previstos por lei, a queda seria proporcionalmente menor do que é hoje. Em nota, a Prefeitura informou que os recursos recebidos por meio do Fundeb são destinados para aplicação em salários de profissionais e manutenção dos serviços educacionais. A administração também informou que, em Jacareí, 100% dos recursos recebidos do Fundeb são destinados para a manutenção dos serviços da área da educação. A nota destacou ainda que, quando ocorre queda no valor dos repasses, o pagamento dos salários e dos demais investimentos é feito com recursos da arrecadação do município. Que o profissional, por exemplo, ele 60% dos recursos tem que ser investido no profissional. E entre as diversas questões que envolvem a área educacional, o professor Edgar de Paula destaca a valorização do profissional da educação como um desafio a ser enfrentado pelo município. Precisa também ser uma vocação profissional valorizada. Então, especificamente em Jacareí, a gente precisa valorizar o profissional da educação para que ele se sinta prazer em buscar novos métodos, em buscar novas atualizações, em buscar novos recursos para que as nossas metas aqui continuem a ser batidas. Esse é o desafio principal, especificamente no município de Jacareí.
Após 16 anos no comando da cidade, o Partido dos Trabalhadores irá deixar a administração do Poder Executivo no dia 31 de dezembro. Foram ao todo 5.844 dias. O prefeito Hamilton Ribeiro Mota recebeu o repórter Haroldo Mozart e conversou com ele sobre a trajetória do PT e sua administração aqui no município. Na última década, o PT, Partido dos Trabalhadores, governou o Brasil. Governou inúmeras cidades e Jacareí foi uma delas. 16 anos de conquistas, derrotas, mudanças, erros e acertos. O único partido a ficar no poder por muitos anos consecutivos no Brasil e também na nossa cidade. Antes e depois, passado, presente e futuro. Finda-se um ciclo de gestão. Mas e como foram esses 16 anos? O atual prefeito Hamilton Ribeiro Mota analisou o seu próprio governo e também o PT em Jacareí. São 16 anos que se completa agora no dia 31 de dezembro e acredito que essa experiência nossa aqui na prefeitura, os 8 anos do mandato do Marco Aurélio, que eu tive a oportunidade de ser secretário de várias pastas e depois essa oportunidade de ser prefeito por mais 8 anos, numa sequência de 16 anos, nós podemos afirmar com tranquilidade que nós deixamos um legado de grandes transformações na cidade. Em 2000, quando o Marco foi eleito, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e que ele dizia que durante a campanha, muitos acusavam o PT, né, e a campanha dele como encrenqueiros. Isso continuou? Hoje, como você avalia isso? Eu acho que vivemos nesse momento, um momento aí de radicalidade nas relações políticas no Brasil. Eu acho que uma intolerância, hoje com muito mais participação das pessoas em razão das redes sociais, coisa que não existia no passado. Mas eu acho que havia um certo preconceito e uma visão do PT nos anos 90 diferente da que tem hoje, né? E em Jacareí em especial, eu acredito que tanto a figura do Marco Aurélio quanto a minha foi capaz de dialogar com a cidade para além dessas diferenças ou dessas radicalidades de posicionamento. Acho que nós aqui tivemos um compromisso muito grande de fazer o máximo e o melhor possível para a cidade, inclusive na medida do possível, trazendo outras forças políticas para nos ajudar, para ajudar a construir essa cidade. Eu diria que do primeiro para o segundo, uma ideia de reconstrução da cidade, no sentido de você observar isso, a começar pela própria prefeitura, né? Quer dizer, uma prefeitura que não tinha ferramentas adequadas, inclusive para atender a população, tanto para atender aqui na administração pública, né? na parte mais burocrática da prefeitura, quanto na área de serviços. Uma prefeitura que estava totalmente desajeitada, desarrumada. E a retirada dos trilhos da cidade tem uma coisa muito mais simbólica, porque ela trazia dois símbolos para a cidade. Primeiro, da divisão, né? Onde você tem uma linha férrea que está desativada, cortando o centro da cidade, você tem ali simbolicamente uma ideia da divisão da cidade. Eu estou do lado de lá da linha, eu estou do lado de cá da linha. Então, essa imagem simbólica. A segunda simbólica é o seguinte, uma linha desativada. Então, a fotografia do atraso. Então, retirar os trilhos, refazer a Praça Conde Frontin, iniciar o processo de construção de um parque da cidade, um novo sistema viário que pudesse poder distribuir um pouco o trânsito da cidade, totalmente renegado a uma única via, que é a Rua Barão de Jacareí, dá o sentido de uma gestão que está abrindo a cidade. Então, o orçamento participativo também foi uma forma de dizer para a população, olha, tem muita coisa para fazer, não dá tempo de fazer, temos que ir fazendo aos poucos. E esse foi o processo. Então, eu acho que o Marco deixa muitas coisas bem estruturadas que dá um sentido de cidade, que permite a gente a pensar o que seria um terceiro mandato do PT na cidade, e aí vem a minha eleição. Eu venho numa outra dinâmica de cidade, eu já venho com uma cidade mais organizada e venho para tratar de outros temas.
avançar em educação, avançar no desenvolvimento da cidade, fazer a concessão de limpeza pública se tornar uma realidade e começamos os grandes investimentos na área de saneamento. Então a gente faz eu diria, uma revolução de patamar da cidade, a começar pelo nosso terceiro mandato, que foi em 2009. O que nós chamamos aqui de pilares estruturais da nossa gestão. Olha, a cidade já estava no rumo certo com Marco Aurélio. Já tinha colocado as bases de uma cidade que podia ousar, né? Então nós fomos atrás de obras estruturantes e fazer um avanço muito grande na educação. Então o conceito do Educar Mais era conseguir espalhar esses equipamentos maiores nos 4 cantos da cidade, com o intuito de fazer com que a escola fosse aberta à comunidade, criar o sentimento de pertencimento, ampliar essa ideia simplista de que a educação é feita com o aluno na sala de aula, não é feita com a participação da família, é feita com atividades culturais, esportivas, com uma participação maior da população. Eu acho que a nossa marca, vamos dizer assim, ela tem alguns pilares. A educação, o desenvolvimento econômico resultante dos investimentos viários, de uma boa legislação de incentivos fiscais e a introdução do plano diretor da cidade, onde deu segurança jurídica e legal para as pessoas, nós chamamos os marcos regulatórios de uma cidade. Eu acho que a nossa administração marca eu diria, a gente acelerou o processo de crescimento da cidade. Logo após o intervalo, confira a segunda parte da entrevista com o prefeito Hamilton Mota. Ele vai falar sobre erros e acertos da gestão do PT nos 16 anos à frente do Poder Executivo. O NJ volta já.